No mundo da globalização, economia desajustada, terrorismo, confronto cultural, famílias desintegradas, destruição corporativa, juventude desiludida, confusão política e corrupção religiosa, a sabedoria para navegar de forma bem-sucedida na vida é bastante necessária. Bem-vindo à Livraria Virtual. O programa é desenhado para prover sabedoria, percepção, informação e inspiração para uma vida efetiva, de modo a encarar os desafios do século XXI. Bem-vindo à Livraria Virtual. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Chamo-me Alcides José. Hoje trago um tema muito interessante no meu ponto de vista. Estou convencido de que o que você vai aprender pode tremendamente mudar a sua vida. Eu tenho a máxima certeza de que você deseja se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, queres fazer a diferença na sua vida pessoal, na nação e no mundo em geral. O nosso tema para esta semana é cristão versus política. Como resultado de muitas coleções que fiz em vários livros, trago hoje para você resumo de alguns pontos que achei interessante. Tenho feito inúmeras entrevistas com diversos cristãos pedindo dele a opinião em relação ao envolvimento da igreja na política. Tenho escutado tantas entrevistas feitas para cristãos moçambicanos para darem seu ponto de vista em relação ao envolvimento da política com a igreja. As respostas que tenho recebido têm partido o meu coração, que às vezes não dá para acreditar no nível de ignorância e a interpretação pejorativa que muitos cristãos têm sobre a política. Alguns cristãos têm até a coragem de culpar o governo por tudo o que acontece na vida. Pela pobreza, pela corrupção, pela segregação racial e pior agora que nos encontramos em estado de emergência, os cristãos afirmam de punho cerrado que o governo está na campanha de destruição das igrejas. Nós temos que entender que essas qualidades e atitudes são atributos normais para todos que não têm senso moral das coisas, para líderes que não são servis e que vivem para eles. Temos que entender que o reino dos céus é um país com um determinado governo, cujo rei é Jeová, com a intenção de impactar a terra com sua política, cultura, costumes, de modo que a terra seja igual ao céu. Conta-se a história de um político que era primeiro-ministro na época. Ele tinha furor inexplicável e sanguinária contra judeus. Num belo dia, ele decidiu dirigir-se à Ponta Vermelha, no gabinete do rei. Deu a perceber ao rei que no território pela qual o rei governava, estava repleta de insurgentes estrangeiros que praticavam confissões religiosas estranhas. Mediante a situação, deu ao rei a proposta de se aprovar uma nova lei que proibisse a confissão de qualquer prática religiosa e que todos se inclinassem e servissem ao rei. O rei, inocentemente, sem saber da motivação suicida que estava por detrás do depoimento, achou legal a ideia de tal maneira que enviou uma mensagem à Assembleia da República de modo a legitimar as ideias em leis. O tal primeiro-ministro chamava-se Amã. Quando os judeus receberam a mensagem, começaram a chorar, a orar, jejuar, como todos nós os outros fazemos. Mas houve um corajoso que decidiu agir, dando a cópia do edital sanguinário a uma judeia que era membro de Corte Supremo, cujo nome era Esther. Não foi a oração e jejum que mudou a situação, mas sim a atitude tomada por uma sábia que ocupava a posição política. O povo escapou da ira e eles viveram em paz e prosperidade. A maioria de nós, os cristãos, gostamos de citar a parte da Constituição original que nos recomenda orar por nossos governantes de modo a garantir fuga de nossas responsabilidades e nos esquecemos das responsabilidades
dadas pelo nosso mestre, o maior líder de todos os tempos. Ele nos deu uma instrução completa que envolvia pedir, bater e buscar, porque ele muito bem sabia que nós iríamos estacionar na primeira instrução, pedindo, pedindo e pedindo. Ele nos ensinou ainda que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas se o sal for insípido, como que se há de restaurar o sabor? Veja só as consequências da insipidez. Para nada mais presta, será lançado fora, será pisado pelos homens. Os tolos multiplicam-se quando os sábios estão em silêncio. Pessoas más alcançam sucesso quando as pessoas justas fazem nada. A escuridão reina quando a luz está ausente. Os problemas reinam quando as soluções são ignoradas. Ficar sentado na cadeira dourada da sua igreja pode destruir a sua nação. Você nunca pode esperar mudanças na sua nação se você fica fora da nação. Temos a tremenda escolha de sermos vítimas da mudança ou sermos agentes de mudança. Ser vítima de mudança significa você deixar outras pessoas decidirem por você. Ser agente significa estar envolvido para criar mudanças desejadas. Martin Luther King Jr. não ficou apenas orando na sua magnífica igreja. Mandela não ficou apenas jejuando e consagrando com seus magníficos amigos. Tiveram que se envolver para garantir mudanças desejadas na vida. E hoje os chamamos de grandes. A murmuração não muda nada senão a nossa pressão sanguínea. Moçambicano é como qualquer outra nação. As pessoas reclamam sobre a corrupção, lares destruídos, reclamam, mas não ficam irados. Nós nunca iremos mudar até que fiquemos irados. O problema com a vida é que nós estamos ocupados em fazer a vida e nunca fazer a diferença. Portanto, vivamos para que o amanhã seja melhor do que hoje através da nossa genial contribuição. No próximo vídeo, iremos ilustrar mais uma grande novidade aqui na nossa plataforma. Esteja atento ao canal de todos nós. Temos estas novidades presentes para vocês. Faça já sua encomenda. Somos contactáveis através destes números. Deixe seu like e inscreva-se ao nosso canal. Ative aí nas notificações para sempre receber as novidades em primeira mão. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.